Amigos de Santa Maria da Serra, do ciclo de debates discutindo o futuro de Santa Maria da Serra. Tendo em vista todo o cenário que está acontecendo no mundo todo da coronavírus, nós resolvemos vir conversar aqui com o Dr. Hamilton Bonilha, médico infectologista da Santa Casa de Piracicaba, do Hospital da Unimed e diretor regional da DRS de Piracicaba, compreendendo aqui os 26 municípios que compõem a nossa regional. Nós viemos conversar com o Dr. Hamilton para que ele possa nos ajudar a esclarecer alguns pontos, alguns assuntos sobre essa pandemia que nós estamos vivenciando. Dr. Hamilton, eu gostaria que o senhor falasse para nós pouco o que é a coronavírus e quais são as suas formas de prevenção. Bom, é um vírus que no final de dezembro começou a causar casos graves de pneumonia na China, e na China hoje com mais de 80 mil casos diagnosticados, se expandiu por todo o continente europeu, asiático e chegando nas Américas. O Brasil, hoje, temos 621 casos diagnosticados, e é uma doença que, apesar da letalidade não ser tão alta, mas, ou seja, em torno de 3%, ou seja, de cada 100, 3 acabam falecendo, mas é uma epidemia que nos preocupa muito pela forma progressiva da doença do ponto de vista de transmissão. Então, nós temos o exemplo da Itália. Hoje a Itália, apesar de ter a metade do número de casos da China, tem um maior número de óbitos do que na China. E isso nos preocupa, do ponto de vista principalmente da transmissão dessa doença. Prevenção? Prevenção, na verdade, é uma doença transmitida principalmente por gotículas de saliva. Então, a pessoa que começa a apresentar o quadro semelhante a um quadro gripal, ou seja, tosse, febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios, que são os principais sintomas da doença. Ela pode eliminar o vírus ao tossir, ao espirrar, e a pessoa que está em torno de 1,5 m, 2 metros dela pode acabar inalando esse vírus e apresentar a doença em torno de 4 dias depois. Outra forma de transmissão muito fácil é a questão do indivíduo que está contaminado e não faz a etiqueta respiratória que teria que ser feita, ou seja, ao tossir, espirrar, coloca as mãos na boca, no nariz e vai e cumprimenta a outra pessoa. Então, por isso que a forma maior de prevenção é a higienização das mãos, que pode ser feita com água e sabão, não há necessidade de ser feita com álcool gel. Então, fazer essa higienização das mãos com uma maior frequência, ou seja, a cada 2 horas, é uma forma de você prevenir a doença. A etiqueta respiratória, à medida que você vai tossir ou espirrar, usar um lenço descartável e descartar esse lenço no lugar apropriado. Caso isso não aconteça, você não tem um lenço em mãos, tentar cobrir o nariz e a boca com essa parte do braço, porque é uma parte que você não vai usar para cumprimentar a outra pessoa. Evitar de cumprimentar, evitar de beijar as pessoas, ter realmente um contato mais distante dessas pessoas, que você possa ter esse convívio. Outro fator principal é não compartilhar utensílios de uso único, então talheres, toalhas, pratos, copos, evitar de fazer isso. Como que está hoje a situação da saúde, a epidemiologia, a situação da saúde na regional nossa de Piracicaba em relação ao coronavírus? Bom, primeiro, ainda não temos nenhum caso confirmado, nos 26 municípios que compreende a nossa regional de saúde. Eu falei ainda porque não tenho dúvida que irá acontecer. Infelizmente, a forma de transmitir esse vírus já circula para o estado de São Paulo. O maior número de casos é capital e grande São Paulo, mas já estão aparecendo casos no interior. Campinas mesmo tem casos diagnosticados. Então, esse vírus vai chegar. Qual é o nosso papel? É tentar bloquear a transmissão desse vírus, porque não tem tratamento. Como que o senhor avalia os próximos dias, as próximas semanas que nós estamos entrando aí nessa período todo de anúncio para que as pessoas
ficam em casa? Como que o senhor avalia que o que vai acontecer nas próximas semanas? Medidas mais incisivas, mais fortes de isolamento social tem que ser realizado. As pessoas, a melhor forma de bloquear a transmissão desse vírus é ficar em casa. O isolamento social, diminuir o fluxo de pessoas. É isso que a Itália começou a fazer tarde demais. A Coreia conseguiu bloquear a epidemia testando o maior número de pessoas e, à medida que se dava positivo o exame, isolando essas pessoas. A China só conseguiu parar a epidemia quando começou a fazer o isolamento social. O Brasil tem a chance de se antecipar a isso. Ainda nós temos um caso ainda, número de casos pequenos, mas aumenta a cada dia. Caso suspeito, então, cada vez aumentando cada vez mais. E a forma de se bloquear é o isolamento social. Então, se eu tivesse que falar, duas palavras fique em casa. Como que o senhor avalia, do ponto de vista como diretor regional da DRS, como que os municípios da nossa região estão preparados, estão organizados para esse enfrentamento? Nós temos um plano de contingência da nossa regional. Somos 6 micro-regiões: Piracicaba, Rio Claro, Limeira e Araras, que cada região tem seus hospitais. O ano passado ganhamos o hospital regional com 60 leitos. Agora, devido a essa pandemia do coronavírus, o governo do estado vai expandir o hospital regional com mais 60 leitos, sendo 42 leitos de enfermaria, os demais em semi-intensiva e unidade de terapia intensiva. Só que nós estamos esperando, vir os equipamentos, virem realmente toda a parte de material que possa esse hospital regional ser ampliado. Mas isso, não sabemos quando isso vai acontecer, estamos aguardando. Mas nós temos os outros hospitais, que são as Santas Casas, e são todos os hospitais filantrópicos que fazem parte da nossa rede hospitalar, referências que estão preparados, porque tem o legado do H1N1 de 2009, onde vivenciamos epidemia. Mas esse vírus, apesar da letalidade não ser tão alta, é um vírus que deve contaminar mais pessoas e contamina mais rapidamente. Então, os hospitais estão com todo o seu planejamento para onde vão absorver esses pacientes em unidade de terapia intensiva. Acredita-se que de cada 100 indivíduos, 80 possa ser tratado em casa, pode ser monitorado em casa. 20% vão necessitar de internação hospitalar e desses 5% vão necessitar de cuidados intensivos. Então, ter as nossas UTIs preparadas para absorver e nossas enfermarias, e o profissional da saúde é aquele que vai ter que arcar, infelizmente, com o ônus do atendimento, porque os dados mostram que a cada 5 indivíduos contaminados, um é um profissional da área da saúde. Então, o profissional da área da saúde ter a consciência de seguir protocolos do ponto de vista de prevenção e de uso dos EPIs, muito importante, equipamentos de proteção individual, isso é de fundamental importância, para que não tenhamos profissionais contaminados, que esses possam ser afastados, porque senão vai ser um colapso na saúde. Nossa última pergunta, para encerrar, especificamente o caso nosso lá de Santa Maria da Serra. Se hoje surgiu um caso suspeito em Santa Maria da Serra, como que vai ser o procedimento desse cidadão, dessa cidadã? Vai poder ser transferido com vaga zero ou não? Como vai ser a regulação para a transferência e o posterior tratamento desse paciente munícipe de Santa Maria da Serra? Bom, Santa Maria da Serra pertence à CIE de Piracicaba com outros 10 municípios. A regulação do caso é feita por Piracicaba. Nós temos o Hospital Regional como referência, tem a Santa Casa e tem o Hospital dos Fornecedores de Cana. Primeiro, ver a necessidade desse paciente ser internado ou não, porque a maioria dos casos ele pode ser
feito o isolamento domiciliar sem necessidade de internação. Mas se for um caso que preenche os critérios de internação, ele vai ser internado em um desses 3 hospitais que fazem parte aí da CIA de Piracicaba. Tá bom. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Eu que agradeço e vamos realmente fazer todas as medidas de prevenção, ou seja, a higienização das mãos, etiquetas respiratórias e principalmente, se a pessoa puder ficar em casa e que, na verdade, os políticos que tenham a possibilidade de determinar o que possa existir o isolamento social, que faça. Agora é a hora de se prevenir e o isolamento social é a melhor forma de prevenção.